infinity and beyond! Toy Story 1, 2, 3, 4, 5. Galera, quero falar um pouco sobre o quinto filme da franquia Toy Story 5, 5, que está em cartaz nos cinemas. E a Pixar conseguiu fazer mais um filme extraordinário da franquia Toy Story, solidificando aí a reputação da franquia Toy Story como talvez a melhor de animação da história do cinema. Eu não me lembro de uma outra franquia, tirando franquias baseadas em livros como Harry Potter ou filmes episódicos como Star Wars, eu não lembro de uma franquia onde os 5 filmes sejam um melhor do que o outro, todos excelentes. Só a Pixar que consegue fazer isso. Eu lembro que no final do Toy Story 3, que foi um final ali super mega hiper emotivo, que arrancou lágrima das pessoas, e todos os críticos e o público consideraram uma trilogia perfeita, o final perfeito para uma trilogia perfeita, o final do Toy Story 3. E aí quando a Pixar, anos depois, resolveu lançar o Toy Story 4, muita gente coçou a cabeça, mas o final do 3 foi tão bom, por que mexer com isso, né? Por que continuar? Porque eis que o Toy Story 4, focando no romance do Woody, foi muito bem recebido, foi um mega blockbuster, concorreu ao Oscar, calou a boca de todo mundo, foi extraordinário e trouxe muitos personagens novos e um final, novamente, muito emotivo, onde o Woody segue seu caminho e a Jessie, com o Buzz Lightyear, ficam com a Bonnie. Também parecia um final definitivo. Mas eis que a Pixar chega no Toy Story 5 com uma história mega relevante, especialmente para a atualidade, para as crianças, para a juventude atual, que é a vinda da tecnologia, dos tablets, dos celulares, dos videogames aí na vida das crianças, como mais ou menos um antagonista em relação aos brinquedos. Toy Story 5 foca na Jessie, ela liderando os brinquedos com a Bonnie, que pegou toda a turma no final do Toy Story 3, e todos vivem muito bem e tranquilamente, até que os pais da Bonnie, relutantemente, compram para ela um tablet porque ela não consegue fazer amizades com as crianças da vizinhança. O motivo? Porque as crianças não brincam mais com brinquedos, elas só ficam nos tablets. Embora a Bonnie goste muito de brincar, os pais receosos resolvem fazer um teste. Então, quando a Bonnie ganha o tablet, que tem a voz da excelente, da extraordinária Greta Lee, na personagem da Lily Pad, que é uma mescla ali de Nintendo Switch com um iPad, a Bonnie fica viciada ali, ela esquece todos os brinquedos ali e fica e embora ela queira até brincar, ela meio que renega os brinquedos para poder conseguir fazer alguma amizade com as crianças da sua rua, da vizinhança. A Jessie, então, junto com os brinquedos, partem na missão não convencer porque eles não conseguem falar com a Bonnie, mas de mostrar para a Bonnie ali, via um plano muito bem articulado, que ela consegue sim fazer amizades ainda brincando com os brinquedos, e que os brinquedos são ainda a melhor forma de você, da Bonnie, interagir, socializar com outras crianças da idade dela. A Lily Pad, o tablet, ela tem outras ideias, ela quer do jeito dela, fazer a Bonnie socializar, então a Jessie precisa da ajuda do Woody e de novos brinquedos para combater a ameaça da tecnologia. Mas algo interessante é que o roteiro muito bem escrito do Toy Story 5, ele não demoniza, ele não vilaniza a tecnologia. Ele mostra que a tecnologia é algo sim essencial, que facilita muito a vida, mas não é só aquilo. O roteiro ele equilibra muito bem o old school dos brinquedos com o new school representado pela tecnologia, pela Lily Pad,
pelos tablets. Então toda a construção da história, bem ao estilo Pixar, mostra os prós e os contras da tecnologia e no final ali consegue harmonizar de uma maneira muito bacana e que inclusive abre o leque aí para diversas novas histórias na franquia Toy Story. O legal também do roteiro, dirigido pelo Andrew Stanton, é que foca agora na Jessie e em novos personagens, inclusive tablets antigos. O melhor novo personagem é o Smarty Pants, que tem a voz do impagável Conan O'Brien. Isso também mostra que os tablets, que a tecnologia também sofre com essa questão de se tornarem ultrapassados. Não só os brinquedos. Quem aí de vocês não tem um tijolão da Nokia que costumávamos jogar com o joguinho da serpente? Então tudo passa. E o roteiro mostra muito bem essa questão. O Woody e o Buzz, eles são meros coadjuvantes, mas isso é legal. Eles têm as suas cenas importantes, eles contribuem muito para a história, mas o foco está na Jessie e isso faz com que a personagem floresça, inclusive mostrando, se aprofundando mais nas origens dela e aí criando uma nova liderança dentro do universo Toy Story. E mostra também que os brinquedos estão envelhecidos. Inclusive, o elenco de vozes incrível, a própria John Cusack, o Tom Hanks, o Tim Allen, todos já estão ali na casa dos 60 anos para cima, então suas vozes já estão mais graves, já estão um pouco mais idosas, e isso cria uma sensação realmente de uso nos brinquedos. Por exemplo, a questão do Woody que está careca, porque a tinta dele da cabeça está saindo, com a voz mais idosa, digamos assim, do Tom Hanks. Então dá essa profundidade também a mais aí aos personagens. Novamente, o Conan O'Brien como o personagem Smart Pants está muito legal, uma excelente adição à franquia, que certamente veremos ele novamente em edições posteriores. E o único revés que eu posso dizer aí, talvez, sobre o filme, é que personagens clássicos como o T-Rex, o Slink, o Potato Head, eles mal aparecem. Eles têm pouquíssimo espaço, inclusive muitos dos personagens do Toy Story 4 também. O do Keanu Reeves, o coelho com o pato de pelúcia, eles aparecem em uma, duas cenas ali, às vezes até sem falas, porque, claro, o foco está nos novos personagens. Então, se você é fã da velha guarda, você talvez se decepcione um pouco, porque esse filme, claro, para a história avançar, ele foca nesses novos personagens. O próprio Woody, ele demora para aparecer na animação e a sua importância ali, ele tem algumas... Ele contribui, claro, para a história, mas ele está ali bem, não digo de escanteio, mas no backstage. E um outro fato curioso também é que o filme tem meio que um subplot sobre as novas versões do Buzz Lightyear, que são bem mais avançadas tecnologicamente, com Wi-Fi, com drones. Inclusive, o filme começa focando neles e até parece que são dois filmes separados, dois filmes paralelos, que não tem nenhuma coesão entre si. E isso na primeira metade do filme fica um pouco na dúvida, mas depois a Pixar integra essas duas linhas da história de uma maneira bem coesa e coerente. Inclusive os Buzz Lightyear são essenciais à resolução da história do filme. E claro, eles arrancam as melhores gargalhadas, têm as melhores gags da animação. E se você é fã de Star Wars, você certamente dará muita risada com as novas versões do Buzz Lightyear. Inclusive, fiquem durante os créditos, porque há duas cenas muito legais durante os créditos finais que valem a pena ser assistidas. O roteiro com uma excelente premissa, uma excelente moral, um final que arranca lágrimas e também gargalhadas, elenco de vozes incrível, Conan O'Brien, Tom Hanks, Tim Allen, todos ali no seu best of the best. A qualidade da animação é a tradicional da Pixar, que já sabemos ali, nota 10, a parte visual, tecnológica da animação.
Trilha sonora de novo do grande Randy Newman, que retorna à franquia e entrega novamente uma excelente soundtrack. A Pixar continua sendo o melhor estúdio de animação de Hollywood. Ali, embora outros estúdios como Illumination ou DreamWorks, Sony Animation tenham até seus blockbusters, mas ninguém consegue fazer uma história profunda, não uma história assim, sessão da tarde para consumir massa como os outros estúdios de animação fazem. A Pixar ela sempre consegue assim acertar o âmago, um soco no estômago das pessoas e isso é muito legal. O filme arrebentou nas bilheterias, aí, batendo recordes, crítica muito boa. E sim, teremos Toy Story 6, porque o próprio diretor Andrew Stanton já disse que encara o Toy Story 5 como o filme do meio de uma nova trilogia focada na Bonnie. Os Toy Stories 1, 2, 3 focaram no Andy, e o 4, o 5 na Bonnie, e provavelmente o 6 terminará o ciclo dela, e depois ainda não sabemos como a história seguirá. Certamente teremos novos personagens. É uma franquia que permite filmes infinitos, meio que à la The Simpsons, porque é uma franquia que acompanha o tempo e acompanha os acontecimentos aí da humanidade na parte até sociológica, pedagógica. E com o sucesso do filme, eu não duvido que a Disney e a Pixar adiantem a produção do Toy Story 6, porque o filme realmente está arrecadando muita grana. Toy Story 1, cool, 2, cool, 3, very cool, 4, cool e 5, very, very, very cool. Assistam ao Toy Story 5 porque é espetacular. Só a Pixar para conseguir aí 5 filmes excelentes numa mesma franquia. Very cool stuff. To Infinity and Beyond!